Como sempre, com Trump há uma quantidade enorme de notícias. É impressionante quem acabou de dizer eu estava errado. Trump é o melhor presidente dos Estados Unidos da América dos últimos 100 anos. E 90% dos republicanos adoram Trump. Trump derrotou todo mundo. Os democratas estão em choque. E, claro, né, o que foi que Barack Obama disse para agitar toda Washington, né? Tanto aqueles que sabiam quanto os que não estavam por dentro. Acabou de sair uma pesquisa no Partido Republicano sobre a opinião em relação ao presidente Donald Trump. 90% dos republicanos disseram que apoiam totalmente suas ações, 90%. Isso nunca aconteceu antes, é 3% a mais do que no mês passado e já era um recorde naquela época. O Partido Republicano nunca apoiou ninguém como apoia hoje Donald Trump. O apresentador que anunciou isso disse: "Só me falta uma coisa", disse ele. "Prender os canalhas que tentaram destruir a América." Eu concordo totalmente com ele. Bem, enquanto nós esperamos por ações imediatas, prisões, julgamentos barulhentos, as engrenagens da verdadeira justiça estão girando. Giram devagar, mas giram. No Congresso, estão ocorrendo audiências sobre uma série de casos flagrantes, como a organização da entrada de milhões de imigrantes estrangeiros e sem educação nos Estados Unidos. Após a audiência, o comitê responsável pela investigação decidirá se há crime no caso. E, se decidir que há, enviará todos os materiais, além de sua explicação sobre as conclusões, para a Procuradoria-Geral, ou seja, para o Ministério da Justiça, onde já será nomeado um promotor. Às vezes isso é chamado de promotor especial ou algo assim. Às vezes é apenas o promotor do local, digamos, de Washington, onde tudo isso aconteceu. E depois disso, né, o promotor já designa um investigador e abre o caso. E é impressionante, aliás, como o nosso episódio de hoje está cheio de conteúdo, mas espere até a última matéria. Vai ficar de boca aberta? Não, ficar de boca aberta é pouco, você vai ficar chocado. Então, vamos começar. No podcast, Steve Gardner recebeu Mark Hamill. Ele é o presidente de uma organização pública chamada Projeto de Inspeção. O que ela faz? Eles procuram, muitas vezes encontraram, divulgaram e encaminharam ao tribunal informações sobre violações de deveres por parte de funcionários públicos. Mike acabou de voltar de uma reunião do Comitê de Defesa da Pátria no Congresso. Aqui está o relato de Steve sobre Mike. Meu convidado de hoje acabou de voltar depois de prestar depoimento no Capitólio. Sobre Biden, sobre o tráfico de crianças, sobre como esses perdões assinados com uma caneta são ilegais e sobre como vamos tentar anulá-los. E como vamos anular isso? Mike Howell, muito obrigado por se juntar a mim. Feliz por estar aqui de novo, cara. Então, Mike é o presidente. O grupo deles entra com processos, faz solicitações pela Lei de Acesso à Informação, realiza todo tipo de investigação profunda. Eles estiveram por trás de alguns dos maiores casos que interessam ao MAGA. Então, você acabou de estar no Capitólio. Você falou sobre o escândalo do Altopen. Meus contatos são conhecidos na Casa Branca e no Capitólio. Ele é ativo no MAGA e conduz pesquisas sobre investigações de possíveis crimes e abusos. Antes que, bem, digamos, o Congresso ou o Ministério tenham motivos para abri-las, ou seja, há suspeitas, mas não há motivos. É aí que entram essas organizações que existem tanto à esquerda quanto à direita. Naturalmente, sim. Isso. Os materiais dele muitas vezes acabam abrindo processos judiciais e investigações depois. Esse era o Comitê de Segurança Interna do PALAK e dos representantes. As audiências focaram no papel das ONGs em facilitar a crise na fronteira causada por Biden. Eu falei sobre como as mesmas ONGs que abriram a fronteira e contribuem para isso também estavam envolvidas em rastrear agentes. E os democratas os apoiaram, deixando-os descontentes.
Acho que é preciso falar um pouco mais sobre o esquema de desvio do nosso dinheiro dos impostos para fora de controle, com o objetivo de alcançar fins criminosos do Partido Democrata. Ajude meu público a entender. Acho que, no contexto da OZIT, consegui explicar bem ao meu público que existem essas ONGs, ou seja, organizações não governamentais. E eles criavam essas organizações de caridade ou missões, recebiam bilhões de dólares do governo e basicamente usavam esse dinheiro para destruir a América, inundando o país com imigrantes ilegais, trazendo muitos trabalhadores não qualificados, famílias de terceiros países. Ajude meu público a entender o quão malignas eram essas ONGs. As pessoas conhecem Woodrow Wilson e sua administração. Avançando no tempo, lembre-se do presidente Obama. Foi assim, ele ficou muito frustrado por não conseguir alcançar o que queria dentro dos limites da Constituição. Toda essa história com o Decker para os Dreamers é exatamente sobre isso. Ele disse, tudo bem, sabe de uma coisa? Eu tenho uma caneta e um telefone, vou simplesmente fazer isso sozinho, ponto. E ele reclamava abertamente das limitações impostas pela Constituição. Então, o think tank da época apresentou uma nova teoria de governança. E assim, o Estado administrativo já existia há 100 anos. Foi assim que ele evoluiu. A nova teoria é governar sem governo. Isso não é uma ideia libertária de substituir o governo por pessoal de serviço. É uma ideia ditatorial de substituir representantes eleitos e decisões aprovadas pelo Senado. Funcionários públicos, lá. Não sei, por assim dizer, o Congresso aqui não aprova nada, mas o Congresso aprova, por exemplo, nos orçamentos. E aqui tudo é completamente substituído por ideólogos nomeados diretamente pelo ditador. Neste caso específico, foi Barack Obama. Ele foi o iniciador disso. Não é que outros não usassem os mesmos truques, mas com ele isso virou-se um processo em massa. E fomos controlados como um rebanho, ou seja, absolutamente ignorando a Constituição e a Declaração. Está escrito lá, na Declaração de Independência, está escrito: governar deve ser com a permissão dos governados. E se os governados somos nós, cidadãos dos Estados Unidos da América, se não estamos satisfeitos, se não gostamos de como somos governados, então somos obrigados a mudar ou os governantes ou o sistema de governo. Está tudo escrito lá preto, ou talvez azul no branco, vai saber. Obama criou um governo secreto. Ele meio que estava, por assim dizer, no topo, mas nós não sabíamos que ele estava no lugar do verdadeiro. Achávamos que eram apenas os assistentes do Obama que nos governavam, enquanto por fora fingiam que quem mandava eram os ministros e todos os outros oficiais. Basicamente, se você não pode fazer algo legalmente através das suas agências e tudo mais, você simplesmente pega grandes quantias de dinheiro e as repassa para organizações não governamentais para que elas cumpram a sua vontade. É exatamente aí que o Partido Democrata se fundiu com a rede dos Soros e uma grande infraestrutura de ONGs para promover o que nunca conseguiriam fazer legalmente. Isso acontecia em várias áreas da política. Isso é especialmente grande no que chamam de energia verde, para onde vão trilhões de dólares. Isso também é enorme na esfera cultural. É assim que eles promovem muitas coisas relacionadas à comunidade, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer mais e assim por diante. Mas isso cresceu especialmente nas questões de fronteira durante o governo Biden. Assim como na Rússia, os funcionários públicos e a KGB se uniram ao crime, formando um novo tipo de governo sobre o povo, nos Estados Unidos da América, pelos esforços do Obama, a burocracia, principalmente democratas, claro, se uniu ao grande capital e a uma enorme rede de organizações sem fins lucrativos criadas por bilionários como Soros, para fazer todo tipo de revoluções coloridas e suaves pelo mundo, incluindo a substituição da ordem constitucional nos Estados Unidos da América e a mudança do que temos para dois tipos de classes: o povo e os servidores do povo. A terminologia, naturalmente, eu tirei da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eles tinham um grande problema. É isso que eles queriam fazer. Eles desejavam o máximo de pessoas no país, mas é difícil. Transportar milhões de pessoas rapidamente por todo o país requer uma infraestrutura robusta e recursos poderosos de processamento. Passagens aéreas, transporte, moradia, cartões presente, assistência jurídica, tudo o que se possa imaginar.
Além disso, há um problema político quando milhões de pessoas chegam devido ao convite da administração Biden. Eles acabam debaixo de pontes no Texas, as pessoas entram em pânico, os vídeos e fotos são horríveis e essas imagens não podem ser permitidas. E foi isso que eles fizeram. Eles tiraram enormes quantias de dinheiro do DHSFEMA, que deveria lidar com emergências, transferiram esse dinheiro para ONGs, organizações não governamentais, que na verdade são bem governamentais, porque dependem de fundos do governo e de um sistema tributário favorável para fazer o trabalho sujo da imigração ilegal. Assim agiram internamente. No âmbito internacional, usaram a OZIT e outras agências da Organização das Nações Unidas para levar as pessoas inicialmente. Da mesma forma que fora dos Estados Unidos. Essa rede, né, que foi chamada assim, ou seja, instituições não governamentais, recebia bilhões roubados dos contribuintes e pagava a coleta de imigrantes na Guatemala, México ou outro lugar no transporte até a fronteira, né, a travessia, o alojamento, a distribuição e a acomodação no local, já nas cidades americanas. E justamente naqueles distritos onde os democratas precisavam de mais pessoas para que mais membros democratas do Congresso fossem eleitos consequentemente para a Câmara dos Representantes. Eles roubavam bilhões de nós e saqueavam o país para conseguir mais cadeiras no Congresso. Quando Elon Musk foi ao programa do Joe Rogan, ele disse que as ONGs são basicamente uma forma do governo violar a lei sem ser acusado como governo. Ponto final. Isso é justo. E isso é 100% justo, com certeza. Entendi. Depois ele observou corretamente que havia pessoas como George Soros, que organizavam algumas coisas e talvez investiam 1 ou 2 milhões e depois agradavam alguém no governo. Que isso merece $1 bilhão. E isso, bem, ele transformava 1 milhão em 1 bilhão, e depois esse dinheiro era usado para nos inundar. Ensino médio. Creio saber a resposta para essa pergunta, mas ainda assim quero perguntar. Ou seja, esses milhões de pessoas que eles transportam recebem todo esse estilo de vida luxuoso. Eles recebem mais dinheiro do que veteranos e aposentados. Distribuem cartões presente. Sim, tudo isso foi feito de propósito, certo? Isso foi algo que assim que Biden assumiu o cargo, eles implementaram e começaram a inundar A gente com imigrantes ilegais? e... Sim, tudo isso foi planejado antes mesmo do Biden assumir o cargo. É aí que nossos mundos se cruzam. Porque eu disse desde o começo, eu não acho que o Biden queria isso, eu não acho que ele entendia o que estava acontecendo. Bem, sobre muitas questões. Primeiro, era óbvio que as luzes estavam acesas, mas não havia ninguém em casa. Mesmo que as luzes estivessem acesas e ele fosse sensato, seria inteligente o suficiente para entender. Se as prováveis consequências das ações dele levassem à pior crise de fronteira da história, definindo toda a presidência, ele não o teria feito. E aí Biden basicamente chega ao poder e diz o que os democratas querem ouvir. Trump era horrível, eu vou fazer tudo diferente do Trump. Ponto A. Enquanto isso, os verdadeiros radicais do Partido Democrata só aumentaram sua influência. Vocês têm Alexander Mayorkas, que veio de uma organização não governamental chamada Sociedade Judaica de Ajuda a Imigrantes. Eles desenvolveram como tudo funcionaria. Um dos exemplos é que ele chega ao poder e cancela todas as ordens executivas de Trump. E havia medidas como a permanência no México e vários outros programas de fronteira que de fato fecharam a fronteira. Como já dissemos antes, isso levaria à pior invasão da história do país. Eu não acho que disseram isso para Biden, acho que disseram algo como: nós seremos mais humanos do que Trump, nós vamos bem, fazer tudo conforme a lei, criar caminhos legais. E todas as belas, brilhantes e agradáveis palavras que você ouve na televisão. Não creio que alguém tenha dito a ele: quando fizermos isso, adivinhe só, senhor? Todos eles virão e nós os ajudaremos. Isso levará a uma completa mudança populacional. Eu não acho que ele entendia isso. Aqui está um relato completo de como isso aconteceu. Primeiro, fomos roubados. Depois, o orçamento era distribuído de forma que enormes quantias iam para necessidades sociais, mas não para medicina ou aposentadorias, e sim para vários projetos. E então, esse dinheiro era desviado para bolsos privados, onde uma parte era roubada naturalmente e outra parte era usada para encher a América de elementos estrangeiros. Se você aprofundar um pouco mais no assunto da caneta, esta semana eu li no New York Post que Biden basicamente diz:
Eu não revisei esses documentos. Eu não os aprovei. Não acho que ele deveria ter dito aquilo no podcast. No dia seguinte, divulgaram uma declaração afirmando que ele revisou tudo. Sabe, ele usou sua autoridade para dar permissão para assinar e depois enviou para assinatura automática, porque como presidente ele está ocupado demais para assinar os documentos pessoalmente. Qual é a sua opinião sobre isso? E então vocês, do projeto Offsite, acham que podem usar parte dessas informações para responsabilizar pessoas como Adam Schiff, Dr. Fauci e outros? Na esperança de romper essa anistia e declará-la inválida ou ilegal? A resposta para sua última pergunta é definitivamente sim. É exatamente isso que buscamos desde o início. Agora que órgãos estatais estão envolvidos, estamos, por assim dizer, assumindo outro papel. Não temos armas nem distintivos. Nós não podemos, prender alguém. Pena que não podemos. Seria ótimo se nos dessem esse poder, eu levaria isso muito a sério. Mas, por enquanto, esse poder está com a Casa Branca. Portanto, insistimos em reunir informações e construir argumentos jurídicos, alcançando as pessoas certas. É isso que fazemos. E também garantimos que a administração Trump entenda o que os apoiadores realmente querem ver. O processo visa não apenas descobrir algo ruim, mas também garantir a responsabilidade e restaurar a justiça. A justiça é restaurada quando pessoas com indultos duvidosos são responsabilizadas pelos crimes pelos quais deveriam ser indultadas, e o que pode ser anulado é anulado. Quanto à sua primeira pergunta sobre o artigo no New York Times, tive duas reações. Também acho curioso que não tenham publicado a entrevista em áudio de 10 minutos. Sabe, seria bom ouvir isso da boca dele, não é? Essa história questiona se Biden realmente faz ou diz algo, e nem publicam o áudio da entrevista. É como um escândalo do alto pendentro de outro, mas é onde estamos. Meu primeiro pensamento foi, ele confessou tudo. Sabíamos que estávamos certos, mas é totalmente diferente quando eles próprios admitem isso. Meu segundo pensamento após isso foi, parece que a situação é realmente séria. Muitos advogados estão envolvidos com extensa preparação, provavelmente estão ao telefone agora, às vezes em off, outras vezes oficialmente. Talvez depois que Neera Tanden, aquela mesma mulher de quem eu falei para vocês, admitiu que prejudicou a administração Biden. Após isso, todas as testemunhas passaram a invocar a quinta emenda. Eles decidiram que precisavam fazer uma pequena sangria, admitir alguma culpa e depois discutir se isso era bom ou ruim. No final das contas, eles queriam, o que a gente chama de vazamento controlado. Às vezes, o governo faz exatamente isso. Eles contam uma parte da verdade para acalmar as coisas e satisfazer o interesse das pessoas. Então, isso pode ter sido um vazamento estratégico, um vazamento controlado nesse sentido. Quanto mais eu ouço sobre o que acontecia na época do Obama, do Biden, mais eu penso assim. Eu chego à conclusão de que não basta só trocar as pessoas no governo, não basta só emitir ordens e decretos, mas é preciso ir mais fundo. O que em nosso sistema e em nossas leis permitiu que esses, na verdade, inimigos do nosso país não só chegassem ao poder, mas também permanecessem nele? Veja, 12 anos, 8 do Obama, 4 do Biden, os Clintons também, bandidos, sim, ladrões, mentirosos e muito provavelmente assassinos. Mas eles lutavam por uma vida boa para si mesmos, sem tentar destruir o nosso país. Que ela mesma estava se autodestruindo é outra questão. Porque eles consideravam que este país era a pátria deles, o modo de vida deles. Eles se aproveitavam disso sim. Mas os Clintons, eles são gangsters e esses outros, eles são inimigos. Não me refiro ao Biden, acho que ele nem estava ciente de nada. E à noite liam para ele contos sobre Snegureshka, Kolobok e Alissa, e ele achava que era o melhor presidente da história dos Estados Unidos da América e arredores. Algumas semanas atrás me disseram, o presidente Trump fez tudo o que eu queria. Literalmente, não há nada que ele não faria por sua base ou eleitores. E eu respondi, eu não concordo com você. Acho que eles querem prisões, ponto final. Eles buscam responsabilização. Eles viram com seus próprios olhos pessoas violando a lei, traindo nosso país, traindo nosso partido, traindo nosso presidente. E hoje mesmo eu vi, com outro youtuber, Professor Anes. Pergunta, se você pudesse votar apenas em uma questão, qual seria? 55%, com uma grande vantagem, escolheram responsabilizar traidores e criminosos.
Então você acha que o Partido Republicano sabe disso e está apenas sendo educado? Ou acha que existem muitos procedimentos que a pessoa comum não entende? O que você acha? Onde estamos nessa situação? Não, eles sabem disso muito bem. Eu entendo que esse é um tema preocupante e problemático politicamente para as autoridades do governo. Eles compreendem que a base está insatisfeita com a velocidade da responsabilização. Estamos nos empenhando para garantir a ecorresponsabilidade. Porém, não é controverso afirmar que isso ainda não ocorreu. Acho que todos entendem isso. Acredito que todos na administração, mesmo não admitindo publicamente, reconhecem isso em particular, mas isso é positivo. O primeiro passo para resolver o problema é admitir que você o tem. Sim, isso precisa acontecer. Estamos tentando ajudá-los a conseguir. O julgamento do escândalo da assinatura automática consiste nisso. Também vi que a imigração ficou em segundo lugar na pesquisa. Bem, o professor está lá embaixo trabalhando no projeto de supervisão, porque sentimos o mesmo. Não houve deportações em massa. Os números são baixos. Na mídia isso é apresentado de forma sensacionalista, mas se falarmos apenas dos números, somos uma administração comum. Então, recentemente foi realizado o procedimento de aprovação de um orçamento enorme. Eles receberam uma grande quantia de dinheiro, então esse número deve aumentar. Porém, é exatamente por isso que, na minha opinião, eles serão avaliados. Comentei isso recentemente na VIKS após o fiasco com os arquivos de Epstein. Afirmei que as primárias e as eleições intermediárias refletirão, no final, dois problemas principais e o quanto serão resolvidos: responsabilidade e deportações em massa. E é exatamente isso que vai levar a base MAGA às urnas, representando uma parte significativa do eleitorado, se não a principal força motriz. Isso leva a uma questão ainda mais importante. Como será o Partido Republicano após Trump? Será que o establishment vai absorver o MAGA ou será que o MAGA vai absorver o establishment? Precisamos vencer essas questões para que o MAGA absorva o establishment. Boa observação, bem colocado. Então quero assegurar a vocês que na Casa Branca eles entendem muito bem que é preciso julgar e punir. Porque limpar o pântano, drenar o pântano e limpar o país dos ilegais são duas tarefas fundamentais para restabelecer a ordem. Mas devo dizer que se passaram apenas 6 meses, sim, meus senhores, e o orçamento acabou de ser aprovado e as questões de resolução de guerras na Europa, Ásia, África, Oriente Médio e tudo mais tomaram forças, consumiram tempo, horas, meses, a mente. Era preciso pensar, havia sobre o que conversar, negociar, convencer. Mas o caso com Letícia e Adam Schiff, o caso com Vitor Ushka e as assinaturas e muito mais indicam que em breve muitos daqueles que mentiram, enganaram, roubaram, falsificaram, todas essas pessoas vão gastar dinheiro para se defender de seus atos vis, dos quais não poderão fugir nem para o exterior. Não conseguirão se esconder no porão. A América está do lado dele. A América está do lado dele. Ponto final. Segue os dados atualizados da pesquisa. Quero que você veja a reação da repórter que fica tipo, uau, sabe, ele realmente é como se tivesse um revestimento de teflon. Veja você mesma. Para ser sincero, isso me surpreendeu um pouco, porque na internet há tantas reclamações. Todo mundo ataca o Trumpu. Todos os sites de notícias, todas as TVs e até os ferros de passar também dizem que Trump está escondendo os feitos de Epstein, porque ele mesmo está envolvido, ele não sabe, ele não deixa avançar, ele está escondendo, porque ele mesmo tem o rosto respectivamente coberto de penas, penugem e farinha. E todos que diziam isso previam a queda da popularidade dele. Mas o que realmente está acontecendo? E quanto ao caso Epstein, você poderia pensar que a aprovação de Trump entre os republicanos está caindo, mas na verdade está aumentando. Nossa nova pesquisa mostra que 88% dos republicanos apoiam, um aumento de 86% em relação à anterior. E quanto à pesquisa da Quinnipiac? Na pesquisa anterior, 87% de aprovação entre os republicanos. Nesta semana, 90% dos republicanos.
A aprovação de Donald Trump aumentou desde o início da saga com Epstein. Ele está no auge, ou muito próximo disso, em popularidade entre os eleitores republicanos, independentemente das reclamações sobre o caso Epstein. Interessante, as pesquisas desse cara animado são realizadas pelo mesmo pesquisador deles. Mas o apresentador não acha graça nenhuma. Você provou que nem tudo na internet é verdadeiro. Você acabou de provar que nem tudo que está na internet é real na vida real. Incrível. Isso não é realidade. Existe algum motivo pelo qual isso não o afetou nem o prejudicou? Aham, quero dizer, na 9 você só ouve falar dos arquivos de Epstein. Mas e quanto a isso se tornar conhecido pelo grande público? Os republicanos que disseram que a principal questão é o caso Epstein responderam 1 a 1 e não 1%, 1 a 1 respondente. Essa é uma ótima descoberta da Real Edwards Levi, que faz parte do nosso grupo de pesquisas. Apenas um republicano disse que o principal problema do país é o caso Epstein. Então, não é surpreendente que a classificação Fez uma pesquisa. Todos os democratas falam sobre o caso Epstein e sobre o envolvimento de Trump. E decidiu perguntar aos republicanos qual é a coisa mais importante que os preocupa e deu algumas opções de resposta. Quantas pessoas, entre milhares de entrevistados, disseram que Epstein e sua lista são o que mais os preocupa entre os republicanos? Bem, você já viu a resposta 1. Não 1%, não 1/4, mas uma pessoa. Ele acha que o mais importante, entre as coisas mais importantes, é Epstein. E o que é importante? A economia ela está indo bem, a inflação está caindo, a economia está indo bem, a inflação está diminuindo, estamos ficando mais seguros porque eles estão colocando ordem nas ruas. Queria contar para vocês sobre algo que me impressionou e me deixou muito feliz. Nos Estados Unidos, há uma série de pessoas fenomenalmente sábias, as quais eu incluo o co-criador. Ou seja, pela primeira vez no mundo foi criada uma loja onde você podia entrar e comprar tudo necessário para construir qualquer coisa desejada. Além disso, recebendo um conselho qualificado, uma resposta sobre como fazer isso. O nome da pessoa que inventou isso é Ken Langone. E ele, eu acho que ele tem mais de 90 anos, mas está em plena forma e com a mente afiada. Ele era contra Trump, dizia que a política e a economia de Trump prejudicariam o país, e de repente eu ouvi que ele mudou de posição. Ken Langone é o fundador da Home Depot e ele é um cara excelente. Eu o conheço há muitos, muitos anos e eu adoro o Ken. Ele apareceu na CNBC e disse: "Sabe de uma coisa? Esse presidente vai entrar para a história como um dos melhores. Ponto final, só pense nisso. Deus, como os democratas odeiam isso, não é mesmo? Olha..." Escutem, vou dizer agora mesmo, eu apoio totalmente o Trump. Além disso, vou dizer o seguinte. Eu acho que ele tem todas as chances de entrar para a história como um dos melhores presidentes do nosso país. Ken Langone, ele é um ícone do capitalismo. Analog bem na sua época, claro, como Musk, Bezos, os grandes de hoje, ele é um pioneiro, um adepto do livre mercado. Ele disse: "Eu estava errado. Trump ficará na história como o melhor presidente dos Estados Unidos da América, no mínimo." E lá, acho que ele disse algo como nos últimos 70, 80 ou até 100 anos. Desculpe, de repente não consigo entender. Isso é uma reviravolta, já que você não queria votar nele. Que reviravolta, você não queria votar nele antes? Eu já te expliquei o motivo, quero te dizer. Agora eu acredito. O que estou vendo agora, sem exagero, é algo impressionante. E há um certo ritmo. As pessoas andam com mais leveza, no jeito de andar. E a Gov está em toda parte. Naquela época eu te enchi muito, eu te enchi, você me encheu, eu ficava te enchendo. Você ainda reclama do Trump, tipo, você está zoando, mas... E eu? O conhecimento implica uma coisa. Se você errou, admita isso. Pati, eu acho que esse cara vai se tornar presidente. Certo, como piloto da Força Aérea naquela viagem ao Irã, onde destruímos tudo o que, diabos, destruímos.
certo, Fo, 40 horas. Ele disse: você é a única pessoa que poderia fazer o que você fez. O piloto informou sobre isso. E sabe de uma coisa? Provavelmente ele está certo. Ah, não? Ken está completamente confiante em Trump. E eu acho que volto ao ponto de que, sabe, o público principal não presta atenção em algumas distrações, porque, na verdade, eles gostam do que ele faz. E parte do que ele faz é criar um ambiente que fica melhor para todos, certo? Nós temos um enorme crescimento nos mercados, temos uma economia que está crescendo, temos uma inflação que está diminuindo. Isso deixa os democratas loucos, então eles se agarram a uma coisa ou outra e vão criar todo tipo de manobra de distração. Mas essa é a realidade. Está tudo bem, não é ótimo? Está tudo bem? Sim, isso é muito legal. As coisas estão muito, muito, muito boas para nós. Pode ser ainda melhor? Sim, claro. Para o bom, não há limite. Mas olhando para trás e para os lados também, para o passado recente, só dá vontade de dizer que as coisas estão excepcionais. Aliás, lembrei que, além dos vídeos normais, diários, várias vezes, até 2 por dia, eu publicava sobre aqueles assuntos que surgiam de repente, durante o dia até de manhã. Digamos, carregar isso dele já teria ficado ultrapassado assim. E além disso, eu também faço programas para os patrocinadores. O patrocinador é a pessoa que nos dá $4 por mês. Pode ser mais, sim. Se tiver possibilidade, aliás, pode ser menos. Se assinar por 1 ano, fica $3. Então, juntos assim. Então, o que você recebe por isso? Meu agradecimento. Você recebe algo muito importante, certo? Vídeos adicionais. E em breve vamos começar encontros virtuais no Zoom ou em algo parecido, especificamente para os patrocinadores. E mais abaixo vai ter, então, além do link de patrocínio, também um link para o meu livro. Capitalismo 101 é uma coletânea de histórias, causos, anedotas, exemplos de por que o capitalismo é incrível e o coletivismo é desprezível. O livro é de graça. Por quê? Porque, de repente, nós estamos dando um livro de graça, né? É para que você se inscreva também de graça no videocurso Roteiro para a Liberdade. Totalmente sem nenhum pagamento. Nem nós pagamos nada para você por isso, nem você paga nada para nós por isso. Estou procurando companheiros, especialmente aqueles capazes de pensar logicamente, aprender e futuramente ensinar outros. Mas é preciso ser curioso, paciente e intelectualmente honesto, caso contrário. Para ser intelectualmente honesto, pensei que isso talvez não esteja totalmente claro. Digamos assim, antes eu pensava de um jeito, mas descobri esses fatos e agora entendo. Isso é ser uma pessoa intelectualmente honesta. Ah, sim, tem mais um detalhe engraçado, pequeno, mas divertido. Michelle Obama tem um podcast junto com o irmão, um podcast bem pequeno, com uma audiência pequena que ela usa para falar mal do marido. E quem é o marido dela? Lembra? Depois ela lançou um podcast com o irmão dela. Coisas que não se faz quando se está feliz no casamento. E desde então, ela não foi mais vista com o Barack Obama. Em vez disso, ela usa o público do podcast para falar mal do marido. Cada episódio é dedicado a isso e ela odeia. Ou seja, depois de 8 anos, a garota se soltou e aí Ostap se empolgou. Especialistas em linguagem corporal dizem que Michelle Obama e Barack Obama, que apareceram juntos no podcast, afirmam que há algo mais aí do que parece à primeira vista. A primeira-dama parecia desconfortável e ansiosa ao encontrar seu marido. Os boatos de que eles vão se divorciar já circulam há muito tempo. Michelle respondeu a essas especulações dizendo que durante todo o casamento ela nunca teve um momento em que pensou em divórcio. É verdade, mas e aquele caso em que ela disse que não queria ter filhos homens? Para Barack Obama, isso é literalmente o que ela disse. Uma pessoa completamente má. Tenha cuidado com quem você vai se casar.
Aqui está esse diálogo. Deixe-me mostrar o quanto isso parece natural entre eles. Um casal comum de marido e mulher. Olá, olhe para você. Como você espera? Você gosta, não é? Sim, isso é tão fofo. Melnitsa Slukov, pessoal, agora não comecem. Eu não posso. É uma situação instável. Assim, Que bom ver vocês juntas. na mesma sala. Eu sei disso porque quando não estamos juntas, as pessoas acham que nos separamos. Esse é o reencontro de casal mais estranho que já vi na minha vida. Eu vejo minha esposa praticamente todos os dias. A não ser que estejamos viajando. Eu não gosto de passar a noite fora de casa. Eu gosto de dormir na minha própria cama. Esse é o cumprimento com abraço mais estranho e assustador que eu já vi. Quero dizer, é como se ele simplesmente a largasse. Não tem emoção nenhuma. É totalmente platônico e é estranho. Aqui você pode perceber, você pode entender por que os detectores de mentiras funcionam, porque, por exemplo, seu pulso acelera, o sangue começa a circular mais rápido. Dá pra perceber pela voz da pessoa, quando a voz dela fica mais aguda. Ó, droga, dá pra ver na hora que ela está nervosa, dá pra entender que está tentando mentir. Quando sua voz fica mais aguda... Você está mentindo. Espera. Você olha pra si mesmo. Olhem pra si mesmos. Durante todo o nosso casamento, não houve um único momento em que eu tenha pensado em ir embora. Sim, nós passamos por momentos realmente difíceis, mas também tivemos muitos momentos divertidos, muitas aventuras, e eu me tornei uma pessoa melhor graças ao homem com quem me casei. Não precisa. Não me faça chorar logo no começo do programa. Que fofo. Não me faça desabar. E seja bem-vindo. Bem-vindo ao quê? Ah, tudo bem. E você tem uma cara à metade? Você tem esposa, namorada ou alguém assim? Mas você gosta deles. Você os recebe na porta dizendo: ah, quem diria que você estaria aqui hoje? Ainda bem que não fomos flagrados no show, sabe? Naquelas telonas enormes. Tudo bem, deixa pra lá. E como ela se desenvolveu, tanto a vida quanto a conversa no podcast? Vamos lembrar da entrevista de Tucker Carlson com Larry Simpler, onde foi revelado que Obama é gay. Tudo bem, só estou dizendo, é só uma entrevista. E Obama diz que você precisa de um amigo gay. Não sou eu que estou dizendo, foi Barack Obama quem disse isso. Senhoras e senhores, o ex-presidente Barack Obama afirmou que todo homem precisa de um amigo gay para aprender empatia. Quando ele, sua esposa, quando ele estava... No podcast, Michelle Obama diz que os homens precisam de um amigo gay para demonstrar empatia e bondade. E, aliás, uma pessoa assim deve fazer parte do seu círculo de amigos. Se você tem um garoto que é gay, não binário ou algo do tipo, eles precisam ter alguém por perto para que possam... dizer, ok. Eu não estou sozinho nisso, ponto final. Bom, tudo bem, Bem, parece que está tudo simples. Agora todo mundo fala qualquer coisa. Aqui está o que Jesse Otters pensa sobre isso. Ele não quer que você... fique simplesmente deitado no sofá. Ele incentiva os garotos a deixarem o beisebol de lado e pegarem um programa. Eles precisam aprender a ser algo mais do que apenas um esporte que lhes interessa. E eles, embora adquiram ótimas habilidades no esporte e aprendam muitas características, Comandante. acho que devemos dizer conscientemente aos nossos meninos: já chega só de esporte, vamos tentar outra coisa, ponto final. Às vezes, tudo se resume a simplesmente dizer aos nossos meninos: seu interesse pela arte, seu interesse por bem é... Teatro, isso é legal. Todo menino deveria ter um amigo gay. Por quê? Para que o amigo ensine o menino a entender e compartilhar as emoções e sentimentos de outra pessoa. Todo menino. Eu tenho 3 netos e 2 netas. Eu meio que não gostaria muito que homossexuais ensinassem eles a compartilhar emoções. Se algum deles decidir por conta própria que um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo é o que ele ou ela quer, então que assim seja.
Mas essa ideia de um amigo homossexual ensinando sobre emoções, eu realmente não gostei muito. Parece que o Baracu, quando era um menino jovem, gostou dessa ideia. Professor gay na faculdade. E naquela época, quando um gay assumido ainda não era algo tão comum, ele se tornou um dos meus professores favoritos. Você precisa disso. Demonstre compaixão e bondade. E, aliás, você precisa dessa pessoa no seu grupo de amigos. Então, se você tem um menino que é não binário, ou seja lá quem for a quem recorrer. Ok, eu não estou sozinho nisso. Ponto final. Parece que sim. Dei uma entrevista para um tal de Larry Ziegler, que era um amigo homossexual. Baracalava. Lembro que Tucker Carlson entrevistou Larry Sinclair, vocês mesmos podem assistir, e ele disse que comprava drogas para Barack Obama. E eles, bem, tiveram um momento agradável juntos no banco de trás da limusine. Tudo bem, vocês sabem, tudo bem, tem uma velha frase ótima de Shakespeare. A dama protesta demais. E isso é realmente o mais impressionante de toda essa história. Aliás, vocês podem procurar na internet uma entrevista, encontrar como cara Carlson Sloy e assistir usando um tradutor, vocês vão entender tudo. Ambas não. Johnson fez uma seleção de declarações de Michelle. Trata-se do que ele precisa como homem adulto neste mundo. Seria... Você deveria ter colocado um menino nesse grupo. Eu ficaria tão feliz se tivesse um menino. Essa é uma pergunta difícil. Porque ele seria filho do Barack Obama. O terceiro. Deus, se a gente tivesse um bebê Barack, seria incrível. Eu teria pena dele. Deus me livre. Ela não queria um filho. Ele poderia, Deus me livre, acabar se parecendo com o Barack. Uma fila de pessoas esperava para apertar as mãos dos nossos maridos. As pessoas adoram se esticar por cima de nós e jogar água em cima da gente, tentando alcançar esses dois homens notáveis. E ela tinha a mesma expressão no rosto que eu. Pronto, lá vamos nós. E eu olhei para essa mulher maravilhosa e a mulher que nós tínhamos. Será que realmente conversamos? Não antes da segunda metade do dia? Ou seja, vocês não se encontraram, nós não nos encontramos, nós só nos vimos agora. No rosto dela apareceu o mesmo sentimento que eu tive e ela estava irritada. Ela tinha a mesma expressão no rosto que eu tinha quando saía com Barack. Um dos momentos mais interessantes da campanha de 2008 aconteceu quando uma pessoa, assim como o próprio Barack, apareceu literalmente do nada para contar sobre sua experiência de convívio com Barack Obama como pessoa. O nome dele era Larry Sinclair e ele contou uma história surpreendente. Ele afirmou que em 1999 conheceu Barack Obama em Illinois, teve relações sexuais com ele e depois usou cocaína junto com ele. Sinclair continuou a fazer essas acusações publicamente, falou no Clube Nacional de Imprensa, em Washington, assinou uma declaração autenticada em cartório e fez um teste no detector de mentiras, mas foi ignorado. Na verdade, ele foi alvo de ataques. Apoiadores de Obama, como Ben Smith, do Político, descartaram essas declarações sem refutá-las de fato. Isso é um absurdo, e o restante da imprensa fez o mesmo. Essas declarações não eram absurdas, não afirmamos que eram verdadeiras, mas certamente eram dignas de confiança. Esse foi o relato de uma testemunha ocular sobre o comportamento de Barack Obama. Essa entrevista explodiu na internet há 1 ano. Acontece que Larry Sinclair ainda está vivo. Larry Sinclair ainda está vivo e mora no México. Hoje ele está aqui no nosso estúdio e estamos felizes em vê-lo. Larry Sinclair, muito obrigado. Obrigado por me convidar. Ensino médio, onde você? Conheceu Barack Obama? Isso aconteceu por acaso. Eu estava na região de Chicago em 99, na formatura de LeDuc da Academia Naval. Quem é LeDuc? Ele basicamente é meu afilhado. Entendi. Aluguei uma limusine luxuosa para chegarmos confortavelmente. Desculpe interromper, você morava em Chicago naquela época? Não, na verdade eu morava no Colorado. Eu cheguei de avião na noite anterior. Entendi.
Então eu contratei uma limusine. Avisei o motorista que se Lee não pudesse sair da base. Porque depois da formatura, alguns deles recebem uma designação imediatamente e vão embora e não podem sair da base. Então eu ainda quero ir a algum lugar. E perguntei ao motorista se ele conhecia alguém que pudesse me mostrar bem Chicago. E ele disse que sim. Quem era o motorista? E o nome dele era Jamir Multani. Era... Lima, ele é assim. Você é um cara que veio para a cidade por uma noite e, pelo visto, quer se divertir. Aham, é isso que você está dizendo? Aham, mas eu fiquei na cidade por algumas noites, mas sim, eu definitivamente queria me divertir. E você deixou isso claro para o motorista? Ah, sim. Ah, sim, não houve nenhum mal-entendido. Quão diretamente você disse isso? Ou extremamente. Muito fortemente? Extremamente. Tudo bem. Eu sabia exatamente o que estava procurando. Tudo bem. E ele me pegou no hotel em Gurnee, me levou para Chicago, parou em um bar, e lá estava um cara que me apresentaram como Barack Obama. Larry informou que queria passar a noite e a madrugada com um homossexual bonito para se divertir e fazer sexo. Também foi feito um acordo sobre o pagamento pelos serviços. O motorista Lima levou Larry com antecedência a um bar onde o aguardava, como dizer exatamente, um garoto de programa que deveria dormir com ele por dinheiro. Esse era o futuro presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama. Ensino médio. O dia seguinte foi bastante interessante porque ele acabou aparecendo no meu quarto de hotel, o que achei um pouco estranho. Ele queria mais. Elgo, quando você diz que ele apareceu? Ele apareceu. Eu não fui avisada. Eu estava no quarto. Alguém bate na porta, eu abro a porta e ele está lá com mais uma dose de cocaína, entra e foi como uma repetição rápida ou um replay dos acontecimentos da noite passada. Exatamente o mesmo esquema, exatamente o mesmo esquema. Ele estava fumando de novo. Aham, ou seja, Barack Obama fuma crack e depois você faz sexo oral com ele. Aos interessados, assistam à entrevista completa. Eu acho maravilhoso que um prostituto tenha se tornado presidente. Na verdade, prostitutos, prostitutas e políticos são praticamente a mesma profissão. Com isso, encerramos, meus senhores. Não se esqueçam que temos vídeos especializados separados para patrocinadores. $4 por mês e você se tornará membro do clube mais prestigiado de patrocinadores do nosso canal. Isso é tudo. Até logo.